Quais são os maiores mitos que você já escutou sobre o algoritmo e que não é verdade? Bom, aí tem muitos algoritmos de fato, né? Bom, o primeiro mito é sobre horários. Se tem um melhor horário e dia para postar. Na maioria das vezes, a gente olha pelos horários de pico e a gente parte do princípio de que quando tem mais pessoas, seria o melhor horário para postar. E na verdade, o horário de pico é um horário mais competitivo. Então, se está todo mundo postando no mesmo horário de pico, o algoritmo congestiona. É como sair de São Paulo 6, 7 horas da noite. Seja bem-vindo ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários, e hoje é para você que quer bombar nas redes sociais. Eu estou com ele, Rafael Kiso, mais conhecido como Kiso. Ele é escritor, empresário e também fundador da MLabs, que é a plataforma líder em gestão de redes sociais e mídias sociais. Seja bem-vindo, Kiso. Muito obrigado, é uma honra estar aqui contigo, batendo esse papo e ajudar a turma a fazer negócios no ambiente digital. Bacana demais. Só que, pessoal, muitas pessoas falam em crescer nas redes sociais e eu vejo pessoas colocando rios de dinheiro em tráfego pago, investindo pesado. Só que aqui hoje é para você que quer crescer e é possível crescer de forma orgânica, não é mesmo, Kiso? É possível. Obviamente que sempre a gente precisa pensar pelo ângulo de que não é uma coisa ou outra. As duas coisas precisam andar juntas. Mas, obviamente, você começar pelo orgânico, entendendo como funcionam as redes sociais, as plataformas, crescer, conquistar uma audiência, é fundamental para que você depois invista em mídia paga. Porque se você fizer o contrário, você vai mascarar muitos problemas, buracos e construção de conteúdo de má qualidade. Então é legal você aprender primeiro a fazer a coisa direito no orgânico. Antes da gente falar sobre como crescer nas redes sociais, eu quero que você conte aí um pouquinho da sua jornada, como que você começou. Conta pra gente aí o seu início. Cara, resumidamente, já são 24 anos de experiência no mercado, já trabalhando com internet, com digital. Então, eu comecei em 99, já comecei a aprender internet em 95, né, dentro de uma universidade. Aí, em 99, já começo a empreender e criei ali um primeiro negócio, que foi uma fábrica de software web, para criar sistemas, desenvolvimento de sistemas já web-based. Meu primeiro grande cliente foi o Banco Itaú, participei do Itaú Bankline por alguns anos, depois fiz sistemas para Intel, Chevrolet. Foram grandes empresas, no qual eu transformava aquele sistema legado num sistema web. E assim foi o meu começo, um começo muito mais de exatas, muito mais lógico, muito mais técnico. E à medida que eu fui avançando nessa carreira ali com o meu negócio, nesse desenvolvimento, algumas agências, grandes agências de publicidade, passaram a me contratar como braço de tecnologia. Então os criativos tinham grandes ideias e pensavam assim, dá para fazer, Kiso? Dá para a gente executar isso? E eu ia lá e executava aquilo e eu tive esse contato com esse ambiente de comunicação, esse ambiente das agências, esse ambiente mais criativo. E dali eu comecei a entender de que tinha um outro caminho, além de sistemas, web e tal, tinha um caminho para criar realmente algo muito mais interessante em termos de experiência para o consumidor final e não só de sistemas, né? E aí eu fui fazer publicidade e propaganda, fui entender cada vez mais de usabilidade, experiência do usuário, comportamento do consumidor. E aí me formei em marketing, tudo para quê? Para fazer essa fusão entre exatas e humanas, tecnologia, comunicação e depois culminando em marketing. Fiz gestão de inovação na SPM também e fui fazer uma série de cursos aí livres para entender cada vez mais como entregar uma boa experiência, porque eu entendi que a tecnologia ela era o meio, ela não era o fim. A gente tinha que cada vez mais vender e entregar uma experiência. Assim como no celular, né? Se a gente pegar o celular, a quantidade de tecnologia que tem no celular é inimaginável. Mas não importa. Para o usuário final, ele não quer nem saber a tecnologia que está lá. Quer saber se está funcionando, se está entrando na internet, né? E tudo mais. Então, a experiência no final é mais importante. Então, eu fui por esse caminho. Então, depois de eu ter entrado junto com as agências fazendo projetos, eu acabei lançando a minha própria agência digital. Então, eu acabei transformando aquilo que era uma fábrica de software numa agência digital. A gente lança no mercado, começa a crescer, atendendo grandes marcas nacionais e internacionais. Ajudei muitas marcas de fora a entrar no Brasil por conta das redes sociais. Isso no começo, lá em 2008 para 2009 principalmente. Em 2012, fiz um reality show para Tequila Rosa Cuervo, com os primeiros influenciadores, blogueiros, a primeira galera do Instagram, inclusive.
E aí tive essa oportunidade, então a gente foi fazendo grandes coisas bem legais. Isso me deu uma bagagem muito grande sobre redes sociais, porque desde a Web 2.0 ali em 2005 para 2007, depois entrando e culminando na história das mídias sociais, dos influenciadores digitais. Então eu já tinha uma boa experiência, uma boa bagagem. Em 2013 nasce a ideia da MLabs, que é essa plataforma para gerenciamento das mídias sociais, porque cada vez mais nasciam novas plataformas. Na época você tinha, inclusive, Flickr, os blogs, o YouTube, o próprio Orkut, depois que morreu, né? E aí começaram a surgir, desde Twitter, Instagram, outras. Então a gente começou a entender que existia um cenário mais complexo, que aquilo ficaria muito complexo para as empresas e para as agências. E como eu tinha agência, eu já tinha essa dor, gerenciar múltiplos clientes ou múltiplos negócios em diversas plataformas, com muita gente no time. Então, nasce a primeira ideia da MLabs. Só que a ideia da MLabs ela nasce não só para grandes negócios gerenciarem as suas mídias sociais, pensando exatamente o oposto. Como é que eu ajudo os pequenos negócios a entrarem nas mídias sociais e terem as mesmas oportunidades que os grandes? Dado o fato de que aquele ambiente era muito democrático, né? A internet é muito democrática, né? As mídias sociais igualmente. Então, ela nasce com esse propósito muito legal de ser uma plataforma software como serviço, um SaaS, um modelo de negócio recorrente e escalável, com um time muito enxuto. Então, o nosso time, a gente chegou a 25 mil clientes com 6 pessoas no time. Então, esse foi o nosso início de negócio, onde a gente chamou muita atenção e aí depois a gente ganhou investimento, foi acelerado pela Endeavor. Como que você define as mídias sociais no Brasil? Cara, mídia social é um conceito muito amplo que a gente precisa comparar com rede social para entender mídia social. Porque rede social não é igual a mídia social, apesar de que uma coisa está contida na outra. Redes sociais digitais, na verdade, são representações das redes sociais que existem já no nosso ambiente, né? No nosso mundo físico. Desde que o homem está em volta de uma fogueira contando histórias, reunindo pessoas em função de interesse em comum, há ali, então, uma rede social. Rede social ela pressupõe também colaboração entre as partes e tudo mais. O Facebook... ele é uma rede social, o LinkedIn é uma rede social, o Instagram é uma rede social, o TikTok não é uma rede social, o Pinterest não é uma rede social, o YouTube não é uma rede social. Mas eles são plataformas de mídias sociais. Qual que é a diferença? Mídia social é uma mídia, é uma foto, é um vídeo, é um GIF, é uma imagem feita por uma pessoa dentro de um ambiente regido pelo efeito de rede. Então, dentro do Facebook, você tem uma rede social. Quando você entrou a primeira vez no Facebook, você se conectou com pessoas não em função do conteúdo, mas em função do relacionamento que você tinha com elas e do interesse em comum. Ou eram pessoas da mesma escola, ou da mesma empresa, ou do mesmo grau de parentesco, né? Ou família. E pouco importava o conteúdo que elas estavam fazendo ali dentro. Você se conectou com elas porque elas são pessoas da sua rede. Mesma coisa no LinkedIn. Depois você vai ver o conteúdo e portanto, você vai lá e comenta e dá um like, né? Já no TikTok, por exemplo, você não segue uma pessoa em função do relacionamento que você tem com ela ou do interesse em comum, e sim pelo conteúdo. E muitas vezes você nem segue a pessoa e continua vendo o conteúdo dela no TikTok. Porque ele não foi construído sob a teoria dos grafos. A teoria dos grafos é uma teoria matemática no qual foi usado para as plataformas de redes sociais, né? Então, o Facebook e o LinkedIn usaram as teorias dos grafos para criar os seus algoritmos. Então, eles precisam de um autor, suas conexões, que são seus seguidores, para distribuição de conteúdo. Já o TikTok ele inverte essa lógica. Ele não foi construído sob a teoria dos grafos. Pouco importa o autor e suas conexões, o que mais importa é o conteúdo. Então a inteligência artificial olha o que tem dentro desse conteúdo, mapeia tudo que está lá dentro. E olha, puxa, o Zanon gosta dessa cor, gosta desse produto, gosta dessa pessoa, porque eles criam uma assinatura biométrica do rosto e ele passa a te entregar mais conteúdo parecido com aquilo. Por isso que muita gente nem precisa ter seguidor dentro do TikTok e consegue ter grandes visualizações. Falando de TikTok, aproveitando aí esse gancho, né? Muitas pessoas viam o TikTok como uma ferramenta, somente para adolescente, as dancinhas e tudo mais. Eu criei, né, meu canal lá no TikTok e eu não tenho dancinhas. Eu posto cortes dos meus podcasts, só que numa linguagem que o TikTok gosta. Coloco algumas imagens, som e tudo mais. Você acredita que o TikTok também pode ser usado e alavancado por empreendedores? Qual que é a sua visão em relação a isso? Pode e deve, né? Inclusive, o análogo ao TikTok na China é o Douyin, que nasceu primeiro. E lá na China, o governo chinês, inclusive, interfere no algoritmo para que o algoritmo não entregue
as baboseiras que entrega no resto do mundo. Lá você vai ver muito mais vídeos curtos educativos, muito mais vídeos curtos com conteúdo que de alguma maneira ensina alguma coisa. Talvez eles estejam fazendo alguma coisa direito nesse sentido, né? Não estamos aqui para falar disso, mas aqui no resto do mundo ele olha muito mais pela ótica do entretenimento. Só que não é pela ótica do entretenimento que a gente vai então criar dancinha ou só o entretenimento por puro entretenimento. A gente tem que entender que as pessoas entram lá com essa intenção de passar um tempo por entretenimento. Ao saber disso, a gente, enquanto negócio, a gente tem que fazer o quê? Aproveitar as características do entretenimento para entregar informação, para fazer o infotenimento. Então não é porque a galera vai para o entretenimento que eu tenho que fazer um entretenimento. Não, eu tenho que aproveitar as características e ser mais inteligente e entregar informação com entretenimento, que é o que você colocou. Você pega a dinâmica na edição e você usa imagem, som, efeitos e tudo para criar uma edição que passe uma sensação de que a pessoa está entretida ali, que ela está se entretendo, ao mesmo tempo que ela está se informando. Esse é o melhor formato, então todo mundo deve estar lá de alguma forma. Falando de TikTok especificamente, nós iremos por todas as redes sociais, iremos falar de Instagram, de YouTube, de Facebook, de todas as redes de TikTok. Como crescer no TikTok? É frequência? É o conteúdo de qualidade ou não? Ou é uma trendzinha com conteúdo? Para quem está começando, quero crescer no TikTok. De TikTok, como crescer? Boa. Se você pudesse dar algumas dicas. O TikTok, assim como em outras plataformas, ele tem um ciclo de vida. Então, toda plataforma tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela chega no seu pico e depois ela entra num vale de desilusão e ela vai para o platô de produtividade, o que significa que agora a massa está usando. Esse platô de produtividade é quando ela sobrevive. Porque tem muita rede que chega no pico, como foi por exemplo, Be Real. Chegou num pico, todo mundo falava, foi capa de notícia, ou Clubhouse. Pico. Os early adopters foram tudo para lá e aí sofreu uma desilusão, não sobreviveu, não chegou no platô de produtividade. O TikTok, quando nasce, chega no pico, quem é o early adopter, quem vai e aposta ali as suas fichas e ela sobrevive, cresce muito mais rápido, tem muito mais audiência, porque tem pouca gente criando conteúdo e muita gente vendo conteúdo. É sempre assim em todas as plataformas. Quem chega primeiro vai beber água limpa, vai crescer mais rápido e tudo mais. Então o TikTok ele já passou por esse pico, ele já passou pela desilusão, agora ele está entrando no platô de produtividade. No Brasil, a gente já está falando de mais de 100 milhões de usuários brasileiros usando TikTok. TikTok que há 2, 3 anos atrás tinha 0, né? Quando a gente olha em termos de velocidade de crescimento. Então, é possível crescer se você tiver, obviamente, frequência e consistência, assim como em todas as plataformas. A lógica ela é a mesma. Só que no TikTok, como eu falei sobre a teoria dos grafos, a inversão e tal de valores, ele olha muito mais pelo conteúdo. Então, se você postar mais de uma vez por dia, não há uma canibalização como há, por exemplo, no LinkedIn, como há, por exemplo, no Instagram, porque ele depende do autor, das suas conexões. Ele não quer mostrar o conteúdo do mesmo autor mais vezes ao longo de um dia. Ele quer mostrar o de outros autores para dar mais oportunidades para todos. Já o TikTok ele prioriza o conteúdo para reter o usuário. Não importa se é do mesmo autor, se esse conteúdo está ajudando a reter o usuário, eu vou mostrar mais desse conteúdo para esse usuário. Por isso que hoje o TikTok no Brasil é o aplicativo onde o brasileiro passa mais tempo ao longo do dia. Mais do que no Instagram, mais do que no YouTube, mais do que no WhatsApp. Agora, o WhatsApp é o aplicativo que o brasileiro mais abre ao longo do dia, porque ele tem várias oportunidades de voltar. Então, o TikTok a gente entra e fica muito tempo, o que significa que você pode postar mais de uma vez. Então, eu iria, se você quiser crescer rapidamente, iria pelo caminho de criar um volume mais alto de vídeos. E aí tem um ponto importante, né? A gente tem que entender que no TikTok, assim como no Reels e no Shorts, que são esses vídeos mais curtos, cujos algoritmos foram pensados para entregar o seu conteúdo para pessoas novas, inicialmente, é sobre atenção e depois é sobre retenção. Se você não conseguir chamar a atenção primeiro, pouco importa o resto do conteúdo. Às vezes você gastou uma infinidade de tempo pensando, estruturando o conteúdo, aquele conteúdo é da NASA. Só que se você não soube chamar atenção no começo, você não leva as pessoas para o resto do conteúdo, ninguém vai ver aquilo da mesma forma. E qual que é a frequência ideal, na sua visão, no TikTok? As pesquisas estão mostrando o seguinte, que os perfis que mais cresceram, que têm mais seguidores hoje, estão postando em média 4 vezes por dia. 4 vezes por dia. Os perfis, os maiores perfis,
já chegaram à conclusão de que essa é a frequência que está fazendo eles crescerem muito. E isso é claro. Então, gente que posta 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, os maiores perfis estão postando 4 vezes por dia. Então, e com base em dados. Tentar levar gente, só para não... Senão eu vou esquecer. Tentar levar pessoas do TikTok para o Instagram, por exemplo. É ruim essa estratégia? Não é? Toda estratégia ela pode ser bem sucedida, desde que você tenha clareza do papel de cada uma das suas plataformas. Tá? O fato é que muita gente fez essa estratégia porque até então o TikTok era muito bom para topo de funil, para atrair pessoas novas, em tese ainda desqualificadas, e aí você levaria elas para o Instagram, porque no Instagram você tem mais oportunidades de falar com ela no Stories, numa live e tudo mais. E continuaria aquela jornada. Só que o TikTok ele vem evoluindo, ele vem ampliando o seu leque também de formatos. Então a gente tem live, a gente também tem stories no TikTok, apesar de não ter pegado muito bem, mas temos formato de leads, temos os sistemas de mídia que também vem avançando, então dá para você construir um caminho dentro do próprio TikTok de topo, de meio e de fundo e converter. Tem vários grandes cases de sucesso, inclusive já no Brasil, que usaram o TikTok como protagonista e faturaram milhões em pouco tempo, só pelo TikTok. Então, dá para fazer uma estratégia concomitante com o Instagram, mas também, se você quisesse ficar só no TikTok, também daria. É claro que, assim, como toda a plataforma, como a gente estava falando do ciclo de vida, no começo dela você vai ter muito mais gente desqualificada do que toda a população para segmentação. Né? O meu público não está no TikTok. Muita gente fala sobre isso. Só que perceba que quando as pessoas afirmam que o público dela não está no TikTok, é que ela deve estar falando que não está na totalidade. Mas o que é a totalidade? Para muitos negócios, a gente está falando de um público-alvo de 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Se dessas 4 milhões, 1 milhão estiver no TikTok, não é suficiente para ela. Mas muita gente fala assim, não, meu público não está lá, só tem 1 milhão de pessoas no TikTok no público. Pô, se você conseguir falar com 1 milhão, já tá bom, né? Eu tinha esse preconceito antes de ter TikTok, cara, e hoje eu tô com 150 mil seguidores, né? No TikTok seguidores. Fazendo cortes. Eu falei, cara, eu sou empresário, né? Eu não sou um criador de conteúdo. A gente estava até conversando aqui antes do podcast. Eu tenho meus negócios, mais de 3 mil franquias, 200 funcionários. Mas uso a rede social e as mídias sociais para poder escalar, aumentar minha autoridade, ser mais conhecido. Tem até aquela frase que diz, né? O mais conhecido vence o melhor. Não é o melhor produto, mas o mais conhecido. E as mídias sociais e redes sociais é fantástico para aumentar o seu posicionamento. Então eu uso podcast e faço cortes adaptados para o TikTok. Na sua visão, como um empresário pode fazer para gerar conteúdos para TikTok, assim, sem tomar muito tempo? A sua solução é ótima. A minha solução também é essa. Né? Ou você tem um podcast, ou você participa de podcast, porque assim você teria recortes para colocar mais frequentemente. Porque parar para produzir, roteirizar, gera uma barreira muito grande. Essa é a forma mais rápida. Outra forma rápida é você responder as perguntas que já existem no mercado. Sabe aquela tal da caixinha de pergunta que a gente sempre vê nos stories? Funciona muito bem também no TikTok. Então, se você olhar pelo ponto de vista do que as pessoas já estão procurando e usar ferramentas que te mostram isso, você já tem uma pauta ali bem grande para só colocar na câmera ali e responder aquelas principais perguntas. Corte simples, seco, não precisa fazer grandes edições, você já teria um bom conteúdo com uma frequência. Vou dar um exemplo de uma ferramenta. Uma ferramenta chamada alsoasked.com. AlsoAsked, ALSOASKED.com. Nela, você consegue colocar o termo do seu negócio e ele vai te trazer todas as perguntas que as pessoas estão fazendo no Google, as mais frequentes, e as subperguntas dessas perguntas. Ali já te dá uma pauta, pelo menos para 3, 4 meses de vídeo todos os dias. É impressionante. Então, a ferramenta ela te dá buscas gratuitas, mas ela é um freemium, né? Você pode pagar. Dá para você fazer esse mesmo tipo de busca no próprio TikTok, inclusive. Você pode colocar o seu termo na busca do TikTok e ver todos os vídeos que vão aparecer e ordenar pelos mais vistos, para você entender o que as pessoas estão se interessando mais sobre aquele tópico que tem relação com o meu negócio e tentar fazer de forma diferente ou tentar responder com a sua expertise. O principal, Zanon, que é importante todo mundo fazer sempre nesses conteúdos,
é você deixar muito clara a razão pelo qual você é a melhor pessoa para responder aquela pergunta. Para que, de fato, você crie um diferencial, você crie o seu posicionamento. Não é só responder mais igualmente outros estão fazendo. Por que você é a maior autoridade naquilo? Por que você é o especialista? Se você vende alguma coisa, você deveria ser especialista naquilo que você vende, né? Ou a maior autoridade, ou deveria tentar ser. Então, passe isso no conteúdo, na expressão. E eu uso muito o TikTok também. Eu pego meus vídeos que mais bombaram no TikTok e subo no Reels do Instagram. E tende a dar muito bom também. Por que isso, Kiso? Assim, os algoritmos são parecidos. Eu ouvi dizer que o Instagram começou a querer ir um pouco para a linha do TikTok. Isso faz sentido ou não faz? Por que acontece? Uma excelente pergunta. Porque... Devo fazer ou não? Não, deve, calma. A gente vocês vão entender isso. Porque assim, o TikTok veio primeiro, com esse formato de vídeo curto. É quem instaurou a ideia do vídeo curto de 1 minuto a 1 minuto e meio. Começando ali com 15 segundos, né? Depois foi evoluindo e agora permite vídeos de 10 minutos indo atrás do YouTube. Depois a gente pode falar sobre essa estratégia. O que aconteceu? Eles começaram a tirar o usuário do Instagram e reter esse usuário por mais tempo. Como eu coloquei, eles estão retendo muito mais do que outros aplicativos. O Instagram, olhando pelo ponto de vista de negócio, falou, cara, eu estou retendo menos usuários. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, criar então o Reels, que é um análogo ao TikTok. Começou também com os mesmos segundos. E o algoritmo dele foi também construído para furar a sua bolha de seguidores, para entregar o seu conteúdo para não seguidores. Tanto que em novembro de 2021 foi assim, o alvoroço. Só aparecia Reels na timeline e todo mundo achou que agora o Instagram tinha virado TikTok. Todo mundo veio a público, até as Kardashians vieram a público fazer protesto. Queremos Instagram de volta. E aí eles reequilibraram a entrega do feed entre fotos, carrossel e Reels. Só para você ter uma noção, hoje 40% do feed do Instagram são de posts recomendados, não são de posts de pessoas que você segue. Porque eles começaram a entender que privilegiar o conteúdo e não a teoria dos grafos ajuda a reter mais usuário. Retendo mais usuário, você entrega mais anúncios. Então esse é o porquê que o Instagram copiou o Reels. Esse é o porquê. Jogo de retenção, modelo de negócio baseado em anúncios. Agora, qual que é a história do porquê que você postar primeiro no TikTok e se funcionar lá, postar no Reels funciona? Por quê? Por conta dessa diferença. Como o TikTok privilegia o conteúdo e o algoritmo ele olha muito mais se o conteúdo é bom para reter, aquilo que funciona então no TikTok tende a funcionar no Reels. Já o contrário não é verdadeiro. Porque o Instagram ele não consegue se desvencilhar dessa teoria dos grafos, ele não consegue se desvencilhar do autor e das suas conexões, dos seus seguidores. Então, às vezes, você nem teve um bom conteúdo no Reels, mas teve uma boa performance. Por quê? Porque você ganhou um pico de seguidores ontem. E o Instagram ele olha muito pelos últimos 7 dias. Então, se você ontem participou de um podcast ou participou de alguma coisa e trouxe muitos novos seguidores, no dia seguinte, quando você faz um post, ele entrega para uma amostra estatística desses novos seguidores, que tendem a engajar muito, porque são recém-seguidores, gostaram muito daquele seu conteúdo que viram ontem, então ele distribui mais, apesar do conteúdo talvez nem ter sido tão bom assim. Então, aí você fala, puxa, o Reels foi bem, vou pegar esse Reels e colocar no TikTok. Não vai dar muito certo, porque lá você tem uma outra dinâmica, mas o contrário sim. Puxa, fiz um vídeo no TikTok, ele vai olhar de fato o conteúdo. Se o conteúdo realmente foi bom, ele vai ser mais entregue. E aí quando você postar isso no Reels, tende a dar mais certo. Então esse é o porquê. Né? Vamos falar um pouquinho de marketing de influência. O que é marketing de influência, na sua visão? Cara, marketing de influência já existe, sempre existiu. Né? Agora a gente está falando de marketing de influência dentro do ambiente digital. Então sempre existiu, quando a gente olhava os garotos propagandas nos comerciais, os globais, de alguma forma eles eram formadores de opinião, eles influenciavam o nosso consumo em função da autoridade que eles tinham, ou a credibilidade, melhor dizendo, que eles tinham. Melhor dizendo, credibilidade que autoridade. Porque uma coisa é notoriedade, outra coisa é autoridade. Eles tinham muita notoriedade por estarem nas novelas e a população toda conhecê-los, né? Eles tinham notoriedade. E aí, com a frequência de vezes que você via ele naquela propaganda associada àquela marca, dava credibilidade para a marca. Mas eles não eram especialistas em sabão em pó, eles não eram especialistas em palha de aço. Então, eles não tinham autoridade sobre aquele assunto, certo? Eles não poderiam falar sobre aquele assunto, só tinham a imagem dele. Quando a gente vai para o ambiente digital, começa, então, primeiro nascer os influenciadores análogo aos globais.
pelo lifestyle, porque os globais eram isso. Todo mundo se interessava pelos globais, pelo estilo de vida que eles tinham. Estava na ilha X, ou estava no barco, estava na viagem, estava com o carro, com a roupa. Então, os influenciadores digitais nasceram copiando isso, porque era o que eles conheciam. Dentro da internet, fazendo a mesma coisa do que eram fora da internet, mostrando seu estilo de vida. Só que aí a gente começa, então, a ver uma evolução desse conceito do marketing influência pelo, de fato, os criadores de conteúdo especializados em algum tipo de assunto ou segmento, e eles passam, então, a ter mais autoridade do que notoriedade. Então, hoje a gente tem influenciadores digitais e temos creators. São duas coisas diferentes. Obviamente que o caminho para o influenciador é se tornar um creator. Qual que é a diferença do influenciador e do creator? Por conta dessa história. O influenciador ele tem muito mais esse estereótipo do estilo de vida. Lifestyle. Do lifestyle. O creator é a criação de conteúdo. Criação de conteúdo e, obviamente, ele está muito mais pensando na sua comunidade, entregar valor para a sua comunidade do que falando de si. O influenciador está falando muito mais de si. O que eu visto, o que eu como, o que eu faço, o que eu tenho. E as pessoas aspiram, né, àquilo. Já aqui do outro lado, o creator está pensando na comunidade. O que vocês precisam? Quais são as suas dores? E eu estou criando conteúdo em cima disso, entregando valor. Então as pessoas seguem, por exemplo, o Rafael Kiso, não pelo estilo de vida dele, mas pelo conteúdo de fato dele, pela especialização que ele tem e pela ajuda que o conteúdo dele vai me dar na minha carreira, na minha empresa, etc. Só que por consequência, eu influencio as pessoas. Então, sei lá, o computador que eu uso ou a ferramenta que eu indico, as pessoas tendem a, obviamente, contratar, porque eu tenho uma autoridade naquilo. Então ele fala, pô, se o Kiso usa, também é bom. Então eu também consigo influenciar, mas por consequência. E aí por isso que tem muito influenciador que não consegue vender uma camiseta, quando faz um publi de uma camiseta. Tem milhões de seguidores, mas não consegue vender uma camiseta, porque não é autoridade na camiseta. Tem notoriedade, mas não tem autoridade. Então, marketing influência é isso. É quando você influencia a pessoa a tomar uma ação ou uma decisão baseada na sua própria opinião. Esse é o marketing influência. Mas dentro do ambiente digital isso está evoluindo. Uma que é muito forte em marketing de influência é a Virgínia, né? Virgínia. Ela, os lançamentos que ela faz é milhões e milhões sendo vendidos, né? Sim. Ela influencia muito. Falando em influenciar, a gente sabe que quanto maior for o branding, mais você vai ter a oportunidade de influenciar pessoas, né? Mas tem muitas pessoas que fazem uma confusão entre branding e marketing. Qual que é a diferença do branding e do marketing? O marketing é o guarda-chuva. Né? O marketing vem de mercado, mercadológico, de você colocar um produto ou um serviço dentro do mercado. E para você diferenciar esse produto ou serviço dentro do mercado, você precisa ir por caminhos, por exemplo, de branding. Porque o branding ele vem desse conceito de você marcar. Na época lá atrás, marcar o gado, né? Você tinha que marcar o gado. Todo gado é igual. Como é que eu vou falar que o meu gado é diferente do outro gado, que é melhor, o corte é mais macio? Então ele vai lá e marca. Então veio lá de trás essa história de criar marcas para diferenciação. Então, branding significa as ações que você faz para diferenciar a sua marca da outra marca concorrente. Branding não é só o logotipo. Né? São as ações que você faz para que na consciência e na cabeça daquele consumidor ele consiga diferenciar você do outro. Nas gavetinhas, né? Então você tem um armário, aí tem uma gaveta lá que é da categoria de cerveja, de imobiliária, de finanças. E aí tem os compartimentos dessa gavetinha que são os concorrentes. Como é que ele sabe que você está aqui e o outro está aqui? Como é que ele diferencia de fato? São as ações que você faz, que vai desde ter um propósito muito claro, as bandeiras que você defende. Então você defende tais bandeiras, o outro defende tais bandeiras. O seu posicionamento, a forma como você faz, o arquétipo que você usa para a sua marca. Para você, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Como ela falaria? Como ela se comportaria? Assim como eu sou diferente de você, as marcas também são diferentes umas das outras porque têm personalidade, ou deveriam ter. Então, o brand é esse trabalho de criar personalidade, criar ações e tudo mais, que vai fazendo as pessoas lembrarem de você por uma série de razões que elas nem sabem explicar. Né? Vamos falar um pouquinho agora do título do seu livro, que eu vi que você colocou ele ali. Vamos pegar ele aqui. Vamos falar sobre Unbound Marketing, né? O livro aqui de Unbound Marketing. O que é e por que o Unbound Marketing, né? Por que é tão importante? Bom, todo mundo deve conhecer o inbound e o outbound. É o que começou. Tudo começou no outbound, que é essa história de você ir atrás, caçando ali o cliente, né? Com uma ligação, o call center, aquela coisa mais fria e muitas vezes abusiva, né? Interruptiva, e todo mundo ficava ali, não gosto, né? E aí veio o inbound, que
que é essa história, não, eu não vou atrás, o cliente vem atrás de mim. Porque eu vou criar um conteúdo, um material rico e ele está procurando no Google ou ele está interessado naquele assunto, ele vai me achar no Google ou em qualquer lugar e ele vai atrás de mim, vai ler aquele meu blog, vai ler aquele meu conteúdo, vai se inscrever, vai deixar seu e-mail, seu WhatsApp para baixar ali meu material ou para assistir meu conteúdo, então ele veio atrás de mim. E aí eu vou qualificando esse lead com mais conteúdos para aprofundando esse lead para se tornar um lead desqualificado para um lead qualificado. Aí o inbound veio com essa estrutura toda. No começo do inbound, a galera defendia, inclusive, não usar mídia paga. Né? Vamos só pelo orgânico, só pelo conteúdo em si, SEO na veia, né? E atrair as pessoas. Mas não é uma coisa ou outra, né, Zanon? Então, assim, não é assim. Sempre acontece isso no mercado, é cíclico. Uma coisa nasce e você tem que matar a outra. Tipo, a internet ia matar rádio, revista, televisão, né? E até hoje está aí. Assim como outros casos. Né? O e-mail, já mataram o e-mail. Quantas vezes já mataram o e-mail? Com a história do WhatsApp e tudo mais. Nunca é uma coisa ou outra. Então, o Unbound ele vem justamente para criar um framework estratégico para ajudar você a usar todos esses métodos que existem no mercado dentro do marketing digital, incluindo marketing de influência, marketing de experiência, marketing de indicação, porque tem muitos desses métodos. Né? Então, tem o Outbound, tem o Inbound, tem todos esses outros, dentro de um único framework estratégico, para você conseguir orquestrar o melhor de cada um dentro da jornada do cliente que você tem, para atrair, para aumentar a intenção de compra, para vender e para reter e transformar esse cliente num promotor da sua marca. Essa é a jornada ali linear. Para cada uma dessas etapas você tem um conjunto ali de ações e métodos que você pode usar. Então o Unbound ele reúne o melhor de tudo dentro de uma única metodologia. Essa é a ideia do Unbound. Muito bom. Já falamos de TikTok, vamos falar um pouquinho de YouTube, vamos falar também de Instagram, Facebook, todas as redes. Mas antes de a gente falar de YouTube especificamente, que vai ser o nosso próximo tópico aqui, existem alguns mitos sobre o algoritmo, né? O algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube. Quais são os maiores mitos que você já escutou sobre o algoritmo e que não é verdade? Bom, aí tem muitos algoritmos de fato, né? Bom, o primeiro mito é sobre horários. Se tem um melhor horário e dia para postar. Na maioria das vezes, a gente olha pelos horários de pico. E a gente parte do princípio de que quando tem mais pessoas, seria o melhor horário para postar. E, na verdade, o horário de pico é o horário mais competitivo. Então, se está todo mundo postando no mesmo horário de pico, o algoritmo congestiona. É como sair de São Paulo 6, 7 horas da noite. Vai passar um carro por vez naquela pista. Então, o algoritmo não consegue entregar todo o conteúdo que é produzido. Ele vai entregar uma parcela desse conteúdo. E para essa parcela ele tem que escolher. Qual é essa parcela? Ele tem que fazer um filtro. Ele tem que ter crivos, né? Tem que ter critérios norteadores para isso. E por isso que hoje um pouco menos de 20% de tudo que é produzido, inclusive, por exemplo, no Instagram, no Facebook, é entregue para a grande maioria. Tudo é entregue, mas assim, né? Num volume pouquinho, poucos vão ter uma entrega mais massiva. Então, o que significa? Que se você, assim como na vida, se você sair um pouco antes do horário de pico, você tem um fluxo mais livre. Se você postar um pouco antes dos horários de pico, você tende a passar pelo crivo do algoritmo. Se ele entender que o seu conteúdo é relevante, porque ele vai entregar para uma amostra estatística e essa amostra vai reagir ao seu conteúdo. E se a reação for positiva, na hora que chegar na hora de pico, ele já está distribuído. Ele já começa os seus seguidores e vai para fora. E ele já vai andar com mais velocidade, ele vai ser mais distribuído, em vez de você tentar postar exatamente no horário de pico. Então esse é um primeiro mito. Postar, se tem um melhor horário, ser o horário de pico. Outro mito também é com relação às hashtags. Muita gente, não usa hashtag, não funciona a hashtag. Sempre funcionou, nunca deixou de funcionar. E aí vai essas ondas, né? Agora estão falando que funciona de novo. Mas nunca deixou de funcionar. Porque na prática, por exemplo, se o Instagram está mostrando para você no Analytics quantas impressões você teve provenientes da hashtag, é porque aquele número importa, certo? Se ele está te mostrando o número é porque ele importa, senão ele nem mostraria aquilo, não teria porquê. E aí, quando você coloca o uso da hashtag, você tem que entender que as hashtags elas conectam as pessoas dentro de assuntos, né? Assuntos de interesse em comum. No caso do TikTok, as hashtags são comunidades. E esse é o entendimento que é importante ter no TikTok. Lá são comunidades. Por exemplo, hashtag BookTok Brasil, que é o de livros, né? Da galera de livros.
Se você cria um conteúdo e você contribui para aquela comunidade, é o tipo de conteúdo que tem melhor distribuição, porque você está contribuindo para uma comunidade. E comunidade pressupõe colaboração, contribuição. Então, você usando a hashtag BookTok Brasil, você entra na comunidade com aquele assunto, ele tende a ter uma melhor distribuição. No caso do Instagram, não é porque ele permite 30 hashtags que você vai usar as 30. Você tem que usar hashtags mais específicas que descrevem o seu conteúdo e que te conectam com essas comunidades. E por isso que tem que evitar hashtag em inglês, hashtag ampla e evitar ficar tentando fazer spam. Então, hashtag funciona desde que você saiba usar as hashtags. Como escolher a melhor hashtag para o meu conteúdo? Hoje são 5 principais categorias para você dividir assim, essas hashtags. E essas hashtags elas devem ser escolhidas por volume de popularidade. Então, a primeira categoria é a categoria que descreve o seu conteúdo. Então, estou fazendo um conteúdo, sei lá, sobre Google Meu Negócio. Então, eu vou falar sobre Google Meu Negócio, hashtag Google Meu Negócio, desde que essa hashtag seja usada de fato. Eu não posso inventar uma hashtag ali que ninguém nunca nem usou. Como é que você vê isso? Você pode ver isso dentro do próprio buscador, digitando a hashtag, por exemplo, no Instagram, ele vai te mostrar quantos posts no Instagram tem com aquela hashtag, ele já te mostra. Ou você pode usar uma ferramenta como Meta Hashtags, ele vai fazer o mesmo. Você coloca lá, ele vai te mostrar a popularidade, vai te mostrar inclusive quantos likes na média tem os posts com aquela hashtag, quantos comentários tem na média com aquela hashtag. Então você escolheu uma hashtag pela popularidade. O que é uma popularidade média importante? Escolhi Google Meu Negócio. Poxa, tendo acima de 20 a 50 mil posts, já começa a ficar interessante. Abaixo disso, é irrelevante. Pouca gente usa aquilo. O modelo de mental de busca é pequeno para aquilo. As melhores hashtags vão estar entre 1 milhão e 2 milhões de posts com aquela hashtag. Agora, você vai para tipo carros, love, vai ter centenas de milhões de posts com aquilo. Então, ela é muito ampla. Então, é ruim também. Então, não pode ser não muito pequena, nem muito grande. Ela tem que ter aqui uma média que vai ser entre 1 e 2 milhões ali. São boas hashtags. Então, primeira categoria de descrição do conteúdo. Segunda categoria de comunidade. Com quem você quer falar? Puxa, eu quero falar com social media. Então, eu vou colocar a hashtag social media. Melhor ainda, mídias sociais. Isso no Instagram. Isso no Instagram. Isso no Instagram. Em tese, ele valeria para outras plataformas, mas com certas diferenças. A gente pode falar isso. Então, a segunda é de comunidade. A terceira é sobre a sua categoria. Então, a minha categoria é marketing digital. Então, eu vou colocar a hashtag marketing digital. E se for mais preciso ainda, marketing digital Brasil. Eu poderia digitar digital marketing, só que aí estaria em inglês, eu poderia ter impressões de fora do país. Né? Então, evite inglês. As duas últimas categorias, ela tem a ver, a quarta com o seu posicionamento, é a única categoria no qual você pode criar uma hashtag de fato. Por exemplo, você tem um evento próprio, você vai criar uma hashtag para o seu evento para todo mundo usar, então tudo bem. Ou se você tem uma hashtag de uma campanha na Black Friday, você criou uma hashtag da Black Friday. E a última é de localização, ou quando você é um negócio local, né? Então, se é um negócio local, posso colocar ali uma hashtag de um negócio local. Ou quando você tem, de fato, também um evento acontecendo numa certa localização, você também poderia trabalhar com aquilo. Então, essas são as 5 principais. Qual é a diferença de Instagram, por exemplo, para LinkedIn? O LinkedIn são 3 hashtags, não são 30. Ele permite você colocar até mais do que 3, obviamente, mas por que são 3? O próprio blog da engenharia do LinkedIn já descreveu sobre isso. A ordem das hashtags importa e até 3 hashtags são as melhores. Quando eles criam uma URL, quando eles criam um link do seu artigo, do seu post, percebe que eles usam inclusive as 3 primeiras hashtags como parte do link que eles criam, né? Só para dar uma evidência. E a primeira hashtag é mais importante do que a segunda e a segunda é mais importante do que a terceira. Então o LinkedIn tem uma certa ordem. E lá não tem um problema de você usar, por exemplo, em inglês. Porque o comportamento do usuário do LinkedIn é diferente de outras plataformas. E como usar a hashtag no local correto? Por exemplo, eu fiz uma copy ali, é sempre abaixo da copy, ou no comentário. Onde colocar a hashtag? As pesquisas, falando de Instagram. No Instagram, as pesquisas mostram que na legenda ela é melhor em termos de resultado, em termos de alcance, do que no primeiro comentário. O próprio Adam Mosseri, que é o head do Instagram, já veio a público falando, tem que colocar na legenda, não é para colocar no primeiro comentário. Porque se você coloca no primeiro comentário, eles não vão indexar da mesma forma. O que é indexar? É tanto para o robô do Instagram entender o que é aquele conteúdo, tanto até para o próprio Google. A maioria das pessoas não sacou ainda que o Google também está indexando os seus conteúdos do Instagram, do LinkedIn, do TikTok. Faça o seguinte exercício. Digite no Google seu nome, espaço Instagram.
você vai ver que os seus posts do Instagram vão aparecer nos resultados de busca. Com um detalhe muito importante, o número de likes e o número de comentários também aparecem no resultado. Por quê? Porque o ranking e a ordem com que eles mostram é a ordem do engajamento. Então, se você coloca a hashtag na legenda, você aumenta a chance de ser indexado, inclusive no Google. O Google não está olhando os comentários. Né? Então, isso já responde ali de cara uma vantagem muito positiva de você usar na legenda. Falando um pouquinho de YouTube, ainda vale a pena ter um canal no YouTube? Qual que é a sua visão sobre o YouTube? Vale muito a pena, sempre valeu. O YouTube sempre foi negligenciado pela ideia de que você tem mais trabalho para fazer. Obviamente tem se você for fazer como você faz, inclusive, né? De pensar realmente vídeos para o YouTube, 16:9, edição, etc. Dá mais trabalho, custa mais. E por isso que poucas marcas e poucos negócios entraram no YouTube, apesar dele estar aqui no mercado há muito tempo. Mas vale a pena por quê? Porque ele paga dividendos ao longo do prazo. Não é só a monetização pelas visualizações, mas dividendos no seguinte sentido, de que você continua recebendo visualizações pelas buscas que as pessoas fazem no Google ou no YouTube, continua fazendo com que os seus vídeos ganhem visualizações ao longo do tempo. Se você fizer um bom trabalho de título, de thumbnail, renovar as suas thumbnails a cada, 3, 4 meses, testar thumbnails, que eles estão lançando agora a funcionalidade para você colocar até 3 thumbnails para fazer teste AB, e aí você já consegue decidir. Mas o que acontecia até então? Vários experimentos, né? Você tem ali um vídeo que está indo bem, com uma certa thumbnail, daqui 3, 4 meses eu vou lá e mudo a thumbnail de um vídeo que já está bom, para testar ainda mais. Isso tem feito o próprio vídeo voltar a aparecer mais vezes dentro dos resultados de busca ou as pessoas clicarem até mais vezes dentro daquele vídeo. Também é muito importante. Então, todos os aspectos de técnicas de SEO valem ali para o YouTube para que você continue ganhando visualizações. Como crescer no YouTube, na sua visão? São vídeos mais longos, shorts que eles lançaram recentemente? Quem está começando hoje, se você começasse um canal do zero hoje, o que você faria para crescer esse canal? O YouTube ele tem duas principais táticas, né? Então, dentro da estratégia, a gente tem 2 principais táticas para o YouTube. A primeira tática é de você conquistar assinantes para o canal. E para isso, você precisa ter regularidade de frequência e consistência pensando nos assinantes, assim como um canal de televisão. Você esperava, por exemplo, todo domingo para assistir o Fantástico, ou toda segunda-feira para assistir o filme. Né? Por quê? Porque as pessoas entenderam que toda terça e quinta, 11 da manhã, você tem um vídeo novo. Então essa é a tática para construção de canal para assinantes. Eles nem sabem o que você vai postar, pouco importa, porque eles assinaram o canal justamente esperando um novo vídeo. Porta dos Fundos, Manual do Mundo, é isso que acontece. E a segunda tática é você criar conteúdo para indexação, para aparecer nos resultados de busca. Quando a pessoa procurar sobre um tal assunto, você vai aparecer no resultado de busca. E assim você consegue também visualizações, eventualmente consegue até assinantes. Que se a pessoa realmente é daquele mercado e fala, nossa, eu quero seguir e continuar vendo, ela vai te seguir. Então são 2 táticas. Para a primeira tática, você vai ter vídeos mais longos, que é de canal, que é uma programação. Você pode ter, inclusive, mais de um programa na sua TV, no seu canal de televisão. Você pode ter uma editoria A, uma editoria B, uma de notícia, uma de entretenimento, pode criar quadros, você pode ir pelo caminho que você quiser, nesse sentido muito mais análogo ao que é feito na televisão. E no segundo caminho, é o caminho muito mais análogo que é feito em blogs, SEO. É conteúdos 15 minutos, 20 minutos, um pouco mais, até mesmo nos casos dos shorts, né, um pouco mais curtos, pensando naquilo que as pessoas já estão buscando, mas estão procurando. Assim você consegue um volume. O bom dos shorts no YouTube é você fazer teaser ou usar uma ferramenta chamada Remix dentro do próprio YouTube, disponível ali no próprio aplicativo, para que você pegue um vídeo longo, por exemplo, de um podcast como esse, você consegue criar vários shorts usando a ferramenta Remix, porque o próprio shorts vai fazer um link para o vídeo maior. E aí ele cria essa vinculação com o vídeo maior automaticamente. Então você consegue fazer essa estratégia de uso dos shorts, que é diferente de um Reels, que é diferente de um TikTok, que você não tem essa associação direta de um conteúdo curto com um conteúdo maior. Então o Shorts ele é muito bom quando você já tem um conteúdo maior. Por isso que tem que fazer as 2 coisas. O curto acaba levando mais audiência também para o maior. É assim que você consegue fazer o seu canal crescer. Inclusive os Shorts são os formatos
é o formato, na verdade, que tem trazido cada vez mais novos assinantes para os canais, pelos estudos que eu tenho feito, pelas conversas que eu tenho tido aí com outros players. Então, é importante você manter os shorts e fazer as duas coisas, né? No YouTube, você acredita que o algoritmo ele prioriza conteúdos de qualidade ou a primeira atração, a thumb copy muito bem orquestrada, vai fazer com que esse vídeo cresça? Ou é um misto dos dois? É tanto a thumb copy quanto o conteúdo? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, a thumb ela obviamente a mais importante nessa equação, né? Se a gente fosse olhar para uma ordem. Porque senão você não consegue fazer a pessoa entrar no vídeo e assistir o vídeo. Pessoal, para quem não tem tanta familiaridade aí com o YouTube, a thumb seria a capa do livro. É a capa, né? Muitas pessoas compram um livro pela capa. Exato. Depois ela vai entrar para o conteúdo. Exatamente. Então, thumbnail é o primeiro passo. E por isso que essa ideia de você trocar thumbnail de tempos em tempos ela é muito boa, porque você pode aumentar e ganhar mais visualizações só pela troca da thumb. Assim como o próprio Netflix faz. Não sei se as pessoas já perceberam. Aquele mesmo vídeo, aquela mesma série, do nada mudou a capa. E você para ver porque te chamou a atenção de novo. Às vezes você até clica e fala, nossa, mas é o mesmo filme. Enfim, ela funciona. Primeiro a atenção, depois a retenção. É a mesma história lá do TikTok. Primeiro a atenção, depois a retenção. É claro que depois o YouTube ele tende a olhar muito mais pela retenção depois que a pessoa entrou do que outras plataformas. O YouTube ele entende e tende a privilegiar a sua distribuição de acordo com a retenção. Não só de acordo com o clique na thumb, só o CTR. Né? Só o CTR não é o suficiente para que você tenha grandes ganhos lá. Então, primeiro o CTR, depois você vai... CTR, para quem não sabe, é o Click-Through Rate, que é a taxa de cliques na thumb para entrar. Depois você tem a retenção. Segundo o MrBeast, que é um dos maiores youtubers, se não o maior youtuber do momento, vai se tornar talvez o primeiro bilionário, né, creator. A retenção média do YouTube, que faz você realmente ser assim, superior a tudo, é de 60% a 70%. Se você chegar numa retenção média de 60% a 70% num vídeo de 10, 15 minutos, 20 minutos, o que já é bastante coisa, aquele vídeo seu começa a ser cada vez mais distribuído. Aparece nos vídeos recomendados, começa a aparecer na lateral, e aí você tem um volume maior de distribuição. Muito bom. E para quem quer crescer o canal do YouTube, qual é a frequência de postagem? Quantos vídeos eu devo postar por dia, por semana? Para crescimento, pelos números, né? Pelo histórico aí, pelo algoritmo, qual que é a sua visão em relação à frequência? Eu vou dar uma resposta lógica que ela vai servir para praticamente todas as plataformas. Quando a gente sempre olha por esse ângulo de frequência, a gente tem que olhar por dois... na verdade, pelo prisma de frequência, a gente tem que olhar por dois ângulos. O primeiro ângulo, qual é a frequência média ideal de vezes que você precisa aparecer para a mesma pessoa para ela lembrar de você? Esse é um ângulo. E o segundo ângulo é quantas vezes eu preciso postar para crescer mais rápido. Então, pelo primeiro ângulo, a média, segundo a Nielsen, segundo a Meta, que eles fizeram estudos científicos para entender quantas vezes eu preciso aparecer para a mesma pessoa para ela lembrar de mim e ter intenção de compra. Essa é uma média 2 por semana. De 2 a 3 por semana. É você aparecer para a mesma pessoa de 2 a 3 vezes por semana. Não é o mesmo conteúdo 2, 3 vezes. Pode ver que nos comerciais de televisão, a métrica não é tão diferente, mas era o mesmo comercial, aparecendo 2 a 3 vezes, ou até mais vezes por semana para você. Aí você lembrava daquele negócio no momento da compra. Então, 2 a 3 vezes por semana aumenta a lembrança de marca, captura 95% de chances da pessoa lembrar de você. Se perguntado, olha, dessas marcas aqui, quais delas você se lembra, vai apontar a marca A se ela apareceu mais do que 2 vezes. Né? Se apareceu menos do que 2 vezes, é menos provável que a pessoa clique na sua marca ou responda a sua marca. Só por esse primeiro ângulo, já dá para a gente entender então que eu tenho que fazer mais do que 2 por semana. Porque para aparecer para a mesma pessoa, eu tenho que, se for no orgânico, eu tenho que fazer mais do que 2 por semana para aumentar a chance de pelo menos 2 dos meus vídeos aparecerem para a mesma pessoa. Ou 2 dos meus posts, né? Se eu fizer apenas 2 posts por semana, é muito improvável que eu faça a frequência 2. Porque um post pode ter alcançado ela, o segundo post pode não ter alcançado ela. Vai alcançar uma outra parcela de pessoas. Então, para aumentar as chances, eu tenho que aumentar o número de posts. Superior a 2 a 3 por semana. Então, isso já é uma primeira resposta lógica. Já no segundo ângulo, que é quantos posts eu tenho que fazer para crescer mais? Aí é o ângulo do aprendizado.
Não é nem assim, uma fórmula mágica e quantos posts tem que fazer. Concorda comigo que se uma pessoa fizer um vídeo por semana, ela vai aprender na velocidade de 1x. Se uma outra pessoa fizer um vídeo por dia, portanto 7 dias na semana, ela vai aprender na velocidade de 7x. Ela vai aprender 7 vezes mais rápido aquilo que funciona ou não, para atenção, para retenção, onde que a pessoa deixou o vídeo do YouTube e foi embora. Então você tem muito mais dados para saber. O que você está dizendo para a gente é que é mais fácil você acertar um alvo com uma metralhadora, dando vários tiros, do que com uma pistola um por vez. Seria isso, postar massivamente, você acaba acertando alguns vídeos mais rápido. Vou tentar pegar a sua analogia. Não necessariamente é uma metralhadora, porque você estaria tentando atirar para tudo quanto é lado. É quase que anunciar numa emissora massiva com um tiro de canhão para pegar a mosquinha. Talvez não seja esse o caso, mas é você atirar mais vezes. Vamos pensar a pistola. É treino. Pô, se você atirar uma vez por semana, você vai ficar tão bom assim a ponto de acertar o alvo todas as vezes? Agora, se você está treinando todo dia, lá está atirando, vai no centro de tiro e atira, a tendência de você ficar bom mais rápido do que aquele que atira uma semana é muito maior. Essa é a mesma lógica. Então, se eu postar todos os dias, eu vou aprender muito mais rápido. E os dados são amigos, né, daqueles que postam todos os dias, porque eu tenho um volume massivo para fazer um teste científico até. Olha, se eu mudar aqui só essa vírgula no título, toda vez que eu fizer aqui, eu faço uma semana inteira com vírgula, a outra semana inteira com ponto, uma semana inteira usando uma hashtag, outra semana inteira outra, uma semana inteira às 7 da manhã, outra semana inteira às 8 da manhã. A gente consegue ter dados suficientes para falar, puxa, é melhor ir por esse caminho. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de Instagram? Bora. Como construir uma autoridade do zero? Não tenho quase relevância nenhuma no Instagram. Como construir uma autoridade do zero no Instagram? Primeiro que para você ser uma autoridade, tem que ser também fora do ambiente digital. A gente às vezes confunde as coisas. As pessoas só têm um Instagram, não sabe nada, não tem uma especialidade, dificilmente você vai virar uma autoridade. Então, assim, você precisa trabalhar com alguma coisa, ser especialista em alguma coisa, ou ter uma história, ter algum caminho feito para que você possa, então, expor aquele caminho e aquele seu conhecimento dentro do ambiente digital. Então, essa é a primeira premissa. Dentro do Instagram, tem uma técnica que é muito importante para acelerar esse processo, que é você escolher primeiro o subnicho do nicho dentro do seu segmento. Então, pensa que tem uma escadinha, segmento, nicho e subnicho. Por exemplo, segmento, marketing. Nicho, marketing digital. Subnicho, marketing digital baseado em dados. É um caso que eu escolhi. Então, assim, eu vou começar no subnicho. Não comece no segmento. Não vou começar falando de marketing. Por quê? Porque tem muita gente falando de marketing, tem muitas autoridades de marketing. Eu vou ser uma mosquinha dentro do oceano vermelho. Agora, quando eu vou para esse subnicho, eu olho para o mercado e falo, quem é que está falando de marketing digital baseado em dados? Seja especializado nesse formato, ou especializado em ciência de dados e tal. Puxa, na época que eu comecei a falar, só tinha eu e mais um, que era o Capra. Só que o Capra é muito mais acadêmico, ele era muito mais consultor e tal. E eu fui muito mais por esse lado de mercado. E aí eu comecei então a criar conteúdo, lembra, frequência e consistência. Conteúdo com frequência e com a consistência de mostrar todos os meus posts com um gráfico, com um insight baseado naquele dado. Um gráfico, um insight baseado naquele dado. Então, essa consistência faz com que o seu posicionamento para aquela autoridade que você quer ter aconteça. Porque se a cada momento você fizer um post de uma forma, de um jeito diferente, falando de assuntos diferentes, dificilmente as pessoas vão lembrar de você sobre aquele assunto, sobre aquela especialidade. Então, ao escolher um subnicho do nicho, faz você crescer muito mais rápido. Porque ninguém estava falando daquilo, ninguém estava se posicionando daquilo, então eu cresci muito rapidamente porque era o único. E aí as pessoas me referenciam mais vezes. E aí depois eu posso ir para o nicho, marketing digital, e começar a falar de marketing digital, porque eu já ganhei autoridade e credibilidade para falar do nicho. E aí depois eu vou para a categoria, para falar de marketing. Hoje eu tenho um livro chamado Marketing na Era Digital, junto com a Marta Gabriel. Hoje é o livro mais usado nas universidades para ensinar marketing digital. Então, já saí lá do subnicho para o nicho e a gente está indo cada vez mais para a segmentação. Então, essa é uma técnica que eu recomendo, que é válida para o Instagram, é válida para outros casos. Dentro do Instagram, então, frequência e consistência. Consistência significa elementos consistentes, no meu caso, gráficos, identidade visual consistente. Pode ser cor, tipografia, não precisa colocar logotipo como assinatura, não é uma peça publicitária.
Mas tem que ter esses elementos. A forma como você fala ou a forma como você coloca o conteúdo, eu sempre faço um título mais ou menos do mesmo tamanho, ou com uma pergunta, etc. Então tem o meu estilo empregado ali, que é consistente. O que significa que quando a pessoa bate o olho no feed do Instagram e ela vê um post meio laranja, ela nem precisa ver se é do Kiso, ela sabe que é do Kiso. Né? Então esse é o ponto. É igual marca. Você criou uma identidade visual. Ali, né? É igual a polêmica do Itaú, né, do Inter. O laranja do Itaú e do Inter. Quando você vê uma cor, você lembra de qual banco? Você lembra de qual operadora? Você lembra de... Então, assim, a história do brand. É entender que você, enquanto autoridade, tem uma marca pessoal. E você também tem que construir o seu branding pessoal. A identidade visual é muito importante para isso. Né? Falando de vendas no Instagram, né? Já falamos aí de frequência de postagem, que é um mito achar que é só no horário de pico, que às vezes pode ser até pior no horário de pico. Então, essa variação de horários é importante para você sentir aí a entrega, né? Como que vai fluir. Falamos também de frequência, que o Instagram... Falamos de frequência do Instagram? Não, falamos de frequência do TikTok, né? Que o TikTok a gente pode postar mais 10 vídeos por dia, 4 vídeos por dia. E no Instagram, falando de frequência, qual que é uma frequência ideal? O Instagram ele é regido por 4 grandes algoritmos. Então a gente tem o Reels, tem o Stories, tem o Feed e tem o Explorar. Cada um tem um comportamento. O Reels ele foi pensado análogo ao TikTok para entregar o seu conteúdo muitas vezes para quem ainda não te segue. Se o seu conteúdo não passa pelo crivo do algoritmo para recomendação de novos usuários, ele vai entregar só para quem te segue. Então todo mundo tem que entender isso. Não é porque o algoritmo foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem não te segue que ele vai entregar só para não seguidores. Depende muito desse filtro. O segundo é o do feed. Então o feed ele foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue, majoritariamente. Só que não para todo mundo. Também tem um filtro lá e tal, ele vai entregar para quem te segue. E já o Stories, ele vai entregar para quem te segue e é mais engajado no seu perfil, principalmente nos últimos 7 dias. E por isso que, invariavelmente, os Stories têm um alcance menor do que o feed. Porque ele já é um filtro natural. Quem mais engaja, quem mais interage, quem é mais próximo ao seu perfil vai ver mais os seus Stories. Essa proximidade depende da afinidade dessas pessoas com o seu perfil. Quantas vezes elas mandam mensagem direta. Se você segue de volta a pessoa, aumenta muito a afinidade. Se vocês interagem nos comentários, não é só a visualização do post, é a interação com as pessoas, aumenta a afinidade. Aí você tem então um filtro no Stories, que é o terceiro algoritmo. E tem o Explorar. O Explorar ele é um ambiente justamente para furar a bolha, para mostrar conteúdos para você, enquanto usuário, que você de repente se interessaria, mas de pessoas que você ainda não segue. Mas como é que ele faz isso? Ele vai pegar... Então, você, enquanto criador de conteúdo, ele vai pegar todo mundo que te segue e vai olhar os conteúdos que essas pessoas estão vendo. E se você ficar um pouco acima da média em termos de engajamento, alcance e tal, do que a média do que está acontecendo no momento, você vai para o Explorar. Porque o Explorar é quase que o hall ali dos conteúdos que estão mais bombando da sua rede de relacionamentos. Então, as pessoas que você segue ou que te seguem também estão vendo esses conteúdos que, portanto, talvez te interessariam também. Tá? Então, é um ambiente difícil de você parar, é mais raro de você conseguir chegar lá. Então, a quantidade de vezes que você posta, por exemplo, no feed, dado então as diferenças, vamos falar do feed, se você postar mais de uma vez por dia no feed, há canibalização. No próprio blog do Instagram, onde eles explicam o algoritmo, tem um trecho que eles comentam de forma muito clara, que eles evitam mostrar um post de um mesmo autor no mesmo dia. Então, quando há um mesmo post, eles diminuem o alcance porque eles querem dar, obviamente, oportunidades para todo mundo aparecer no feed. Apesar de todo mundo estar reclamando, né, que o alcance é baixo. Mas imagina se fosse o contrário, se você postar 30 vezes por dia só aparecesse o seu post. Ninguém mais apareceria. Né? Então, não é isso que eles querem que aconteça, porque a experiência seria ruim para os usuários. Então, quando você faz mais de um post, é a canibalização. Só que como o Reels tem um algoritmo diferente do feed, não há canibalização. Então, você pode postar um feed e um Reels, não há um problema de canibalização entre uma coisa e outra. E 2 Reels num dia, você vê problema? Não é tanto problemático, porque ele foi feito mais análogo à história do TikTok. Ele tenta privilegiar o conteúdo. Então, ele vai muito pela ótica do conteúdo. Se o seu conteúdo é bom, ele vai distribuir mais, apesar de ter sido o segundo vídeo do dia. Agora, vai depender do seu braço e quantidade de esforço que você vai fazer. Então, essa é a história lá. No LinkedIn, já há dados mais evidentes
do próprio LinkedIn. Postar mais de uma vez por dia reduz em média 30% o alcance de cada um dos seus posts. Pelas mesmas razões. Eles evitam ficar mostrando o post, o flood, né? Eles evitam inundar o feed de um mesmo autor para a mesma rede de relacionamento. O caso do LinkedIn em especial, ele tem um aspecto que é diferente dos outros, porque ele tem as camadas e os graus de relacionamento. Né? Então, você tem aquele primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Um conteúdo que foi muito bem no primeiro nível, e quem interagiu no primeiro nível e também se interessa por aquele conteúdo, ele tende a distribuir para o segundo nível de relacionamento. Pessoas que nem te seguem podem ver o seu post através de pessoas do primeiro nível que interagiram, que tem relacionamento com o segundo nível. Então esse é o ponto do LinkedIn que é muito legal. Bom, vamos falar da famosa venda, né? Como vender no Instagram sem assustar os seguidores, na sua opinião? Conteúdos que engajam e vendem mais, né? Porque a gente sempre fala de engajamento, as pessoas se preocupam muito com engajamento e por vezes vão pelo caminho errado, de engajar por engajar. Aí entra nas trends, nas dancinhas, né? E você vê todo mundo de Barbie no post da empresa, né? Não é bem por aí. Então, para a gente entender a venda, a gente precisa construir uma jornada. Não dá para você entrar no Instagram e, do nada, começar a fazer panfletagem digital. Como se você estivesse no sinal entregando um flyer para qualquer pessoa que passasse. A venda não vai acontecer, a taxa de conversão vai ser baixa. Primeiro que as pessoas não entram ali no Instagram para ver propaganda. Nem nas outras redes sociais, né? Nas outras plataformas de mídias sociais. Então, elas entram para se relacionar com outras pessoas, para ver o que elas estão falando, para saber as conversas existentes. Então, em primeiro lugar, são essas conversas. Em segundo lugar, na própria pesquisa da Global Web Index, que mostra o que as pessoas fazem nas mídias sociais, então, em primeiro lugar, o diálogo. Em segundo lugar, elas procuram coisas. Elas estão procurando novos produtos, novos serviços, também nas próprias mídias sociais. Inclusive, hoje, para gerações mais novas, já usam mais as mídias sociais para procurar produtos e serviços do que o próprio Google. Né? E aí o terceiro ponto é descoberta, que elas querem descobrir coisas novas. É diferente da procura ativa, né? Eu estou procurando ativamente alguma coisa. Descoberta, eu estou navegando, eu estou aberto a novas possibilidades, a novidades. Então elas querem descobrir novas coisas. Então, se a gente for resumir, diálogo, procura e descoberta. Quando a gente entende essas três coisas, em primeiro lugar, então, ou eu entro numa conversa ou eu crio uma conversa, porque é diálogo, é sobre diálogo, não é sobre propaganda. Propaganda dificilmente cria diálogo, a não ser se for feito por um Washington Oliveto na época que ele estava no auge, que ele conseguia fazer todo mundo falar da propaganda dele no almoço, né? Nas rodinhas de conversa. Mas, salvo as exceções, você tem que entrar numa conversa existente ou criar uma conversa. O que é entrar numa conversa existente? É saber as pesquisas que as pessoas estão fazendo. Quais são as dores, necessidades, desejos que elas já têm. Então, quando você cria um conteúdo em cima daquilo, você entra numa conversa. Lembra que eu dei o exemplo da ferramenta do Also Asked? Só usando aquilo você já vai ter uma boa noção de como entrar numa conversa, porque as pessoas já têm aquele interesse. Então, você já entra numa conversa. O segundo, que é procura. Se elas estão procurando, como é que você faz para aparecer nos resultados de busca? O uso de hashtags corretamente, as legendas e também fazer com que outras pessoas especializadas no seu próprio nicho, que são influentes também, não necessariamente são influenciadores digitais, mas são influentes, aquela história da autoridade versus notoriedade, é você fazer collab com um influenciador, creator, que é especialista naquele assunto. Então eu faço muitas vezes posts eu fiz, por exemplo, com o Pedro Sobral, tráfego pago. A gente faz collab. O próprio Yes, a gente já fez conteúdo, o Paulo Cuenca, já fizemos lives juntos, porque ele é um influenciador na minha área. Ele é um influenciador especialista, mas ele é um creator, acima de tudo. Então, quando você cria conteúdo junto com um influenciador especialista, com uma pessoa, né, que é autoridade naquela área, você aumenta muito a sua visibilidade para essa busca ativa. As pessoas estão ali. E tem a descoberta, que é você ir pelo caminho de fazer consistentemente Reels. Porque o Reels, como a gente já explicou, ele vai entregar o seu conteúdo para aquelas pessoas que se interessam por conteúdo, que elas estão navegando ali no seu momento de ócio, entretenimento, elas querem descobrir coisas novas e eventualmente você aparece para ela. Então o Reels ele é um momento importante de descoberta. Ele é a primeira etapa da jornada, inclusive. Né? Então quando a gente fala de jornada, a gente tem lá 5 etapas, que eu mostro inclusive no livro. Descoberta, consideração, conversão, a experiência própria, que é a pós-compra,
qual foi a experiência das pessoas, e a experiência compartilhada, que quando a experiência foi muito positiva, elas querem até mostrar isso nos seus stories ou no Reels. Né? Então, ao entender a jornada, eu tenho que criar um conteúdo por etapa. Então, na descoberta, um Reels, por exemplo, vai bem, um TikTok vai bem. Na consideração, um feed, stories, onde eu vou falar mais daquilo que eu sei. Não é só sobre aquilo que as pessoas estão procurando. Aí, na conversão, eu posso fazer uma live shopping. Live shopping é muito boa para vender por causa disso. Porque ela está posicionada numa etapa onde você vai pegar as pessoas que já têm intenção de compra. E aí depois na etapa 4, que é a experiência própria, eu posso criar conteúdos exclusivos para quem já é cliente. Por exemplo, um link privado no YouTube, com uma live só para quem é meu cliente e comprou a calça. Eu vou fazer uma live de como combinar a calça com a blusa. Com bom CRM, você consegue criar uma live privada para clientes. Criação de conteúdo exclusivo aumenta a experiência de quem já é cliente, o que aumenta a chance desse cliente se tornar um promotor de marca. E para a última etapa. A última etapa, eu posso criar o conteúdo que inspira as pessoas. É o tal do UGC, User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio cliente. É o conteúdo que tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a compra de um outro consumidor do que um macro-influenciador fazendo um public post. É o seu próprio cliente criando conteúdo, ensinando um outro cliente a usar o seu produto, seu serviço, a fazer uma maquiagem, um tutorial com o seu produto, ou de alguma forma ensinando como é que usa MLabs, ou falando do livro. Né? Esse é o último. Então eu tenho que inspirar as pessoas a levar adiante a minha mensagem. Dá para fazer isso com programa de indicação, programa de incentivo. A própria Boticário criou um programa que transformou 200 consumidoras em nano-influenciadoras. Ensinou as 200 consumidoras a criar conteúdo. Né? Criar conteúdo não é um depoimento apenas, é criar conteúdo. Então assim a gente consegue entender como é que eu crio conteúdo que engaja e vende mais. Muito bom. Falando um pouquinho dos stories. 3 dicas para melhorar a visualização dos stories. Os stories a gente tem que entender as métricas dos stories para melhorar essa visualização. Primeira métrica é entender que retenção é o que mais importa. Então você fez uma sequência. Fiz uma sequência de 5 stories, né? 1, 2, 3, durante ali minha hora que a gente está aqui junto. Então tem uma sequência. Quantas pessoas entraram no primeiro stories e quantas pessoas chegaram no último stories da sequência? Se 10 pessoas entraram aqui e 8 chegaram aqui, eu tive 80% de retenção. Essa retenção então é a mais importante. Hoje, 80% é o benchmark do mercado. Então, se você conseguir 80% de retenção, é um número bom. Abaixo disso, você começa a ficar abaixo do benchmark. Abaixo de 50%, você está abaixo, de fato, do mercado inteiro. Então, você precisa repensar os stories que você está fazendo. Você não está conseguindo reter as pessoas. Não está sendo interessante para elas ficar até o final. E por que retenção é importante? Porque ele aumenta o alcance. Né? Então, se você retém mais as pessoas, o próprio Instagram entende que tem mais atenção, ele passa a distribuir mais aquele seu stories para mais pessoas. Esse é o primeiro. Segunda métrica importante é a taxa de voltar. Ninguém dá bola para o voltar do stories. Você olha lá, você tem o avançar, voltar, sair e tal. Por quê? Porque o voltar vai te dizer qual foi o stories mais importante naquela sequência. Então, se você teve uma sequência de 5 e a taxa de voltar do terceiro para o segundo foi alta, significa que o segundo stories foi o mais importante. Foi onde as pessoas prestaram mais atenção. Elas foram até o terceiro e voltaram para o segundo porque elas queriam ver de novo. E aí dá para você criar técnicas para fazer as pessoas voltarem. Todos os stories voltaram para o anterior. Primeiro que você tem que fazer as pessoas avançarem, né, para ter uma retenção. Então você pode ir criando ganchos e suspense. Né? Não, no próximo stories eu conto. Aí você vai criando esses ganchos usando técnicas de séries e filmes, principalmente séries, né? Quando você termina uma série, você fala, puxa, eu quero ver o outro episódio. E aí você vai criando essas técnicas. Mas também você pode fazer as pessoas voltarem, porque quando você volta, você aumenta o nível de atenção, aumentando a atenção, aumenta a entrega. Como que eu faço isso? Eu faço, por exemplo, uma enquete que tem referência no conteúdo dos stories anteriores. É quase que um teste. No último stories eu vou testar o seu conhecimento. Pô, o que você acha sobre isso? Qual que é a resposta certa? Para responder, você tem que ter visto os stories anteriores. Às vezes eu coloco um gráfico e no post seguinte eu faço uma análise sobre o gráfico. As pessoas voltam para o gráfico para ver se aquela análise faz sentido. Então tem algumas coisas que você pode fazer para aumentar essa entrega. Agora, o que mais de fato faz entregar conteúdo no stories é você aumentar a afinidade do seu perfil com os seus seguidores. Como eu disse para você, tem um algoritmo ali no Stories. E esse algoritmo ele entrega o seu Stories para aquelas pessoas que são mais próximas do seu perfil, que tem uma maior afinidade. Para aumentar a afinidade delas,
o que você faz fora dos stories é mais importante do que você faz no stories. Por quê? Porque se o stories entrega para as pessoas que engajam mais onde? No feed, no direct, no canal de transmissão, se você for um creator. Então, o que você faz fora dos stories importa. E poucas pessoas entendem isso. Então, elas às vezes reclamam, meu stories está caindo, não sei o quê. Eu sempre faço stories assim, assado. Tipo assim, estou aplicando todas as técnicas nos stories. Mas você não entendeu que talvez você esteja deixando de lado o seu feed. Você não está fazendo um bom trabalho no resto. Por isso que não dá para postar só num único formato. Né? Uma das pontuações maiores para afinidade é você seguir de volta a pessoa. Aí fica aquela polêmica, puxa, mas vou seguir todo mundo de volta? Não, você pode escolher quem você vai seguir de volta. Influenciadores do seu mercado, os seus melhores clientes, a galera aqui que está nos escutando, empresários, empreendedores. Você pode pegar a lista dos seus melhores clientes e seguir essa galera no Instagram. Tem muito cliente, então faça uma pesquisa NPS, aquela pesquisa Net Promoter Score. Todo mundo que deu 9 ou 10, segue essas pessoas de volta, porque elas têm maior propensão a serem promotoras. Dá para até criar stories exclusivos para quem é melhor cliente. Né? Isso é uma técnica muito boa. Assim você aumenta mais o alcance dos stories. Muito bom. E nós vemos, Kiso, que tem muitas empresas que dependem 100% de redes sociais, como TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. E eu vejo que se essas redes mudarem as políticas, não vai mais poder vender nada, anunciar nada, produto nenhum, eu vejo que muitos negócios quebrariam. Na sua visão, como que a pessoa pode construir um negócio usando as redes sociais, mas sem depender 100% delas? É o conceito da presença digital. Né? A presença digital não se resume às plataformas de mídias sociais. Você ainda precisa ter a sua casa própria, que é o site ou o seu e-commerce, para que você tenha, inclusive, o tal do First Party Data, que é um conceito de você ter a propriedade do dado. Porque dentro das plataformas de mídias sociais, você não sabe o e-mail da pessoa, o WhatsApp da pessoa, você não tem os dados das pessoas. Mesmo quando você faz campanha, ele vai entregar para um monte de gente que você nem sabe quem foi. É o Third Party Data. Eles são dados terceiros, você não tem acesso a esses dados, até por privacidade de dados. Então você precisa construir sua casa própria. Tem três, na verdade, dimensões de mídia que a gente precisa entender nessa presença digital. A primeira dimensão de mídia é a mídia própria. O que é a mídia própria? É o seu site, o seu blog, o seu e-commerce, o seu aplicativo. Você precisa construir isso para ter esses dados próprios, a sua casa própria. Não importa a política, não importa o que acontecer, é seu. Você tem o domínio daquilo. Segunda dimensão de mídia é a mídia paga, que é onde você paga para aparecer. Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, mídia out of home, televisão, etc. Você paga, você aparece. E a terceira dimensão de mídia é a mídia ganha, que é onde você tem influenciadores digitais, assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa não morreu. Você ainda pode trabalhar de alguma forma para pegar a sua autoridade que você está construindo, também aparecer nos veículos de notícia. Isso até melhora as suas chances de se tornar uma autoridade, porque você tem ali um peso maior endossado por um exame, por um outro veículo, né? E a mídia ganha também inclui aquilo que os seus clientes falam sobre você. Então, nessa presença digital, para você não ficar nessa dependência toda, o que os seus clientes falam sobre você no Reclame Aqui, no Google Meu Negócio, no YouTube, em qualquer outro lugar, importa muito. Como eu coloquei, né, tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra. E todo mundo olha, inclusive, Reclame Aqui antes de fazer uma compra lá, dependendo do seu tipo de produto. Né? Reclame Aqui faz parte da jornada do consumidor, é fato aqui no Brasil, é um fenômeno. Né? Então, assim, a gente tem essas três mídias, mídia ganha, mídia própria e mídia paga e mídia ganha. Então, essas três dimensões. Em cada uma das dimensões é um diagrama de Venn. Então, você tem as interseções. Então, entre mídia ganha e mídia paga, o próprio influenciador digital, porque eu pago, às vezes, o influenciador digital para fazer um publi. Então, ali eu estou pagando de alguma forma. Mas eu posso pegar só a mídia ganha e fazer uma collab com uma marca. Posso fazer collab com marcas, criar um produto em conjunto ou criar um post em conjunto. A Carmed e Fini fez um produto em conjunto. Carmed um produto, Fini e outra fizeram uma collab de produto. Então, ali deu muito certo. Obviamente que as redes sociais foram protagonistas para que isso desse certo, mas também teve o resto, né, que deu muito certo. Acho que eles venderam 500 milhões, não foi um negócio... Em 10 dias foram 40 milhões e o TikTok foi protagonista nessa história. E aí depois vieram outros produtos. Chegou, acho que a quase 500 milhões só esse produto, cara. Eles bombaram, né?
Não, bombaram e dominaram um segmento que eles não eram líder, né? Então esse é um fato muito legal, né? Então foi muito importante para eles, né? Você ter ali a Carla, que é a vice-presidente, principalmente a Carla nessa situação, criando conteúdo também. O João Adib também cria, a Carla também cria, e eles, por natureza, influenciam as pessoas, pela natureza de estar ali todos os dias. E a Carla já tem uma editoria dela, que é a Visita à Fábrica, que ela faz praticamente todas as terças-feiras, ela tem essa editoria dela, que ela vai para a fábrica e mostra o dia dela na fábrica e conta a história na fábrica. E um desses dias ela contou a história do Carmed Fini ficando pronto. E ela colocando aquilo nos bolsos e tal, e tava falando para a turma, né, como ela fala, olha que incrível isso. E aí começa o epicentro da história ali dentro do TikTok, foi muito importante. Então, assim, tendo uma boa presença digital nessas três mídias, você tem uma dependência menor. Mas é inevitável de que você tem que estar nas mídias sociais. Não tem como. Estar fora delas é ruim, né? Muito bom. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, considerações finais aí, já quero de antemão agradecer aí a sua participação. Pode ter certeza que eu vou implementar muitas coisas aqui nas minhas redes sociais e nas mídias. Para a gente finalizar, última consideração aí pro pessoal. Turma, é entender que de tudo que a gente falou aqui, espero que tenha ficado muito claro que não existe mágica, existe lógica. Você vê que tudo que eu falei foi muito baseado na lógica. Porque o que a gente mais vê por aí são as mágicas, né? A galera tentando, faz 3 por dia, aqui ou ali, etc e tal. Mas sempre quando a situação muda, o contexto muda, a plataforma muda, a política muda, você não sabe o que fazer porque, poxa, você estava seguindo uma fórmula, você estava copiando e colando o que alguém falou. Agora, quando você entende a lógica do ciclo de vida que eu falei, das plataformas e tudo, você vai conseguir se adaptar melhor diante das adversidades, diante das mudanças, né? Então é isso, turma. Não existe mágica, existe lógica. Isso aí. Valeu, meu irmão. Valeu, tamo junto. Tamo junto.